Se você tá nervoso com 100 ações, imagina quando você tiver com 100 mil ações da empresa. Exatamente, né? E ninguém vai ficar livre financeiramente com 100 ações de uma empresa. A pessoa compra 100 ações da empresa e fala assim, pronto, já fiz o meu trabalho, agora eu vou esperar a longo prazo. Exatamente, não é assim, né, professor? Se fosse assim, seria fácil. Né? Você tem que ter 10 mil ações, tem que ter 20 mil ações, tem que ter meta de ações para aquela empresa. Né? Principalmente se for uma empresa que paga dividendo. Então você bota 10 mil, 20 mil, 50 mil ações, aí sim você vai estar chegando à liberdade financeira. E se você tiver 50 mil ações, vamos lá, 50 mil ações da Taesa, e você lê uma notícia e ficar desesperado, você não tem quem aguente. Né? Você não entendeu o que a empresa faz, né? Exato. Se você tem medo com 100 ações, quando tiver 1000 ações, você vai ter 10 vezes mais medo. Né? Quando tiver, né? Então, assim, esse medo está relacionado ao quê? A falta de conhecimento da empresa, está relacionado ao foco no curto prazo, né? A pessoa tem um foco muito grande no curto prazo, na valorização, e um desfoco, né? Um desfoque no que é mais importante, que é a renda, quanto que aquela empresa gera de renda para você. Porque se o preço cai e a renda continua alta, é o melhor dos mundos, é a melhor situação que você pode ter, né, na sua jornada de investidor. Você comprar renda barata, né? Comprar renda barata. Comprar renda barata. Exatamente. Isso daí que eu falo bastante, né, com todo mundo da mentoria, com o pessoal que acompanha, que uma das coisas mais importantes é a pessoa conhecer o seu perfil e fazer o gerenciamento de risco. Exato. Você conhecendo o seu perfil, você fez o gerenciamento de risco, é só aportar todo mês. Aí você já fez metade do caminho, é só qual que é a ação que tá mais barata, vou comprar, ali olhar, também não ficar muito, né, porque tem alguns investidores aqui que eles ficam assim, Banco do Brasil não, subiu muito, mas vai, pegar a Taesa. A Taesa tá R$12, eu só compro Taesa a R$11,55. Sempre tem isso daí, por causa de 3 centavos, 5 centavos. Compra logo isso daí, para de graça, meu, né? Porque tem uma frase que é interessante, né? Não é minha essa frase, mas esqueci o autor. Assim, você você vai comprar a ação, você vai ter que aumentar o seu preço médio no longo prazo, não tem jeito. A ação ela vai melhorar, ela vai crescer, ela vai produzir mais. Então o preço médio dela, o seu preço médio dela vai aumentar com o tempo. Porque o valuation tende a aumentar. Porque eles têm que entender, você que está aí do outro lado, você tem que entender que existem 2 fatores que as empresas irão crescer mesmo pagando dividendos. Você pega, sei lá, uma Taesa da vida, que ela paga um payout de 60%, não sei quanto agora. 60%, quer dizer que do lucro líquido dela, ela paga 60% pro acionista, que é a gente, e 40% vai pro caixa da empresa. Então, óbvio que o patrimônio da empresa vai subir e o patrimônio acompanha a cotação, né? Exatamente. Lucro e patrimônio acompanham a cotação. Isso daí o pessoal não fala também, isso daí. É muito louco, porque eles têm que ver, né, que sempre volta um dinheiro pra empresa, por mais pagando dividendos, né? Exatamente. É aquela coisa que essa ignorância em relação a... Não é ignorância em termos de burrice, mas ignorância essa falta de informação em relação ao investimento em ações, dessa visão, né, que você falou, o preço acompanha a cotação, né? O foco no dividendo, o foco no longo prazo, a formação de investidores que tem essa visão, isso não interessa ao mercado financeiro, ao grande mercado. Por quê? Porque ao grande mercado interessa que as pessoas tenham medo. Porque quanto mais você tiver medo, mais você vai querer comprar o fundo de investimento, mas você vai querer ter um assessor da corretora te ajudando, né, a montar a sua carteira, ou você vai para o gerente do banco, e quando você vê, você tem uma carteira lá, sem pé nem cabeça, que tem, de repente, milhões, e que não gera dividendo para você pagar suas contas. Isso acontece muito, eu já vi vários clientes meus, tem um cliente, eu conto o caso, que ele chegou à liberdade financeira em 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos, né? Aí como é que é essa história? O cliente que comprou o curso, eu tenho um curso chamado Investidor Faixa Preta, aliás, a gente até parou, esse curso foi até descontinuado, e quem comprava o curso conversava comigo 1 hora. E ele tinha uma carteira de 15 milhões lá. Caramba, 15 milhões. Nessa corretora aí que é maior de todos, todo mundo conhece, né? Só que a carteira dele tinha LCA, LCI, COI. Só de COI o cara tinha quase 1 milhão. Ele tinha um COI de 400 mil. Empurraram o COI goela abaixo. LCA, LCI, fundo disso,
torno daquilo, debênture, fundo de debênture, Tese fundo de urânio? Não, tese de urânio, e um escambau na carteira do cara, né? Cara, tinha ETF de cannabis, tinha tudo que você possa imaginar, né? Eu falei, cara, a sua carteira, ela é bacana, mas o que você quer? Aí ele falou, eu quero liberdade financeira. Eu falei, se você quer liberdade financeira, você tem que ter produção de renda passiva, você tem que ter uma fazenda que produza leite. A sua fazenda não produz leite, a sua fazenda a sua fazenda tem cavalo, tem peixe, tem ovelha, tem o poodle, tem tudo que é bicho na sua carteira, mas não tem nenhum bicho, não tem nenhuma vaca leiteira. Então você tem que mudar a sua carteira. Então, foca em ações de dividendos, foca em ações internacionais que pagam dividendo, foca em fundos imobiliários. A gente mudou completamente a carteira dele. Lógico, não foi de uma hora para outra, né? Mas ali ele falou assim, cara, agora eu já sei o caminho para a liberdade financeira. E não demorou, passou 6 meses, mais ou menos, ele me ligou, a renda que eu estou fazendo hoje já é a mesma renda que eu faço no meu trabalho. Então, assim, só com uma orientação rápida, uma mudança de direção, né, no investimento que ele tinha. E, melhor de tudo, ele parou de sentir medo. Porque ele morria de medo. Ele tinha uma carteira de 15 milhões e o foco principal dele não era o quanto de dividendos que ele ganhava. O foco principal dele era qual era a valorização da carteira. E se a carteira estava superando o CDI, se a carteira estava superando a inflação. Essa era a preocupação dele. Quando ele começou a focar no dividendo, ele viu que o dividendo vai cair, né? Ele viu que o dividendo dele estava subindo, mês a mês, ano a ano, né? E isso mudou também a visão dele. Ele parou de ter medo de ter aquele capital todo investido em renda variável, em ações.